Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou o professor Valdes Famaro Lima e essa é a disciplina Gestão Estratégica da Produção e Logística. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de 1,63 m, careca, barba preta. Estou vestindo neste momento uma camisa de cor chumbo, uma calça cinza e um tênis marrom. Estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, aonde ao fundo temos uma parede branca com pontos interligados na cor cinza e do lado esquerdo uma parede branca com as iniciais EAD, mudando realidades. Essa é a nossa aula 2. Eu te convido a falar então sobre sistemas produtivos e logísticos. A gente vai trazer uma conceituação sobre diferentes tipos de sistemas produtivos para poder elucidar melhor para você como funcionam esses diferentes sistemas no ambiente empresarial. O objetivo da nossa aula, então, é identificar os diferentes sistemas de produção e de serviços, bem como os principais elementos que compõem a cadeia logística, ok? Então, antes disso, é preciso a gente compreender que as empresas, elas são sistemas abertos, né? As empresas, elas são organizações sociais e, como todos os organismos vivos, as organizações, elas funcionam como um sistema, tá? Então, um sistema, ele é um conjunto integrado de partes interrelacionadas que existem para atingir determinado objetivo ou cumprir determinado propósito, né? O que é isso? Quando a gente fala de sistema, da empresa como um sistema aberto, é justamente, a grosso modo, uma representação de que existem diferentes partes, olha só, que compõem esse sistema empresa, mas que esse sistema empresa, ele não está sozinho, né? Ele também funciona em articulação e sobre influência de diversos outros sistemas, como o sistema econômico, o sistema político, o sistema legal, né? Como o meio ambiente. Então, assim, existem diversas outras influências que recaem sobre a empresa, sobre essa organização viva que é a empresa, essa organização social. E a gente fala isso no sentido, inclusive, de retratar que os processos são mutáveis dentro da empresa, dentro de uma organização. E eles são mutáveis, eles mudam ao longo do tempo, justamente pela influência desses ambientes dentro da organização. Imagina você, o quão ultrapassada estaria uma empresa, uma organização hoje, se ela vivesse fechada na sua caixinha, sem interagir com o mundo à sua volta, sem receber informação e sem gerar nada, em articulação com esses outros ambientes. Tá? Então, isso é incabível dentro da ideia, da empresa como uma organização. E quando a gente pensa na parte de produção, especificamente, que é o objeto da nossa disciplina, um processo produtivo ele sofre a influência, a intercorrência de diversas intempéries, por exemplo, a escassez de matéria-prima, é uma coisa que afeta sobremaneira a forma como as empresas produzem, tá? E então é um sistema aberto justamente porque essas influências elas vêm e elas afetam e influenciam diretamente esse organismo social que é a empresa. Por isso nós falamos da empresa, como um sistema aberto, porque não é possível falar de sistema produtivo sem compreender que esse sistema produtivo ele sofre com essas intercorrências, que são fruto dessa interação, mas que essa interação ela é necessária, para o funcionamento da empresa e para o próprio avanço, da organização empresarial. Ainda falando de empresas como sistemas abertos, em outras palavras, todo sistema é constituído de
vários subsistemas, cada qual especializado em determinada atividade. Então, aqui, um retrato do que eu mencionava, né? Então, a gente tem a empresa aqui, e olha só, por exemplo, né, sendo influenciada pelo ambiente, retratada aqui por fornecedores e por entradas de matéria-prima, por exemplo, né? E influenciando também clientes e consumidores, tá? Que passa uma outra informação para o ambiente. E tudo isso se conecta, né? Então, o que eu já vinha mencionando, não é possível que a empresa viva numa caixinha sem que essas interações aconteçam, porque ela estaria alheia, né, a todo o desenvolvimento que ocorre a partir dessas interações. E o seu sistema produtivo, logicamente, não atenderia daí necessidade nenhuma, né? Então, voltando especificamente para sistemas de produção, né, é a maneira pela qual a empresa a empresa organiza, né, os seus órgãos e realiza as suas operações de produção, adotando uma interdependência lógica. O que é essa interdependência lógica? É o que eu já mencionei anteriormente, né? Existem vários setores, né, e o conceito de sistema traz essa ideia de inter-relação. Quer dizer, a interdependência lógica, ela traz para a gente, ela remete para a gente essa ideia de que todos os setores são importantes e dependem um do outro na lógica de produção daquele sistema, tá? Então, existe uma interdependência entre todas as etapas do processo produtivo, desde o momento em que os materiais, né, e as matérias-primas saem do almoxarifado, até chegar ao depósito como o produto acabado. Então, aqui, almoxarifado de matérias-primas até o depósito de produtos acabados, existe o processo de produção. Mas desse processo de produção, você tem uma infinidade de máquinas e equipamentos, né? Setores diferentes por onde essa produção passa. Então, essa interdependência, ela compõe a lógica do sistema de produção, tá certo? O sistema de produção, no geral, eles podem ser classificados em 3 tipos, né? Sob encomenda, em lotes ou contínua, tá? O que é um sistema de produção sob encomenda, né? Também chamado de por projeto. É o tipo de processo produtivo que ele só vai se dar a partir de uma encomenda. Vamos pensar, por exemplo, na Embraer, né? A produtora, nossa empresa que produz aviões. Você imagina você produzir um monte de aviõezinhos e deixar lá esperando alguém comprar. O custo disso, né, a morosidade disso, quanto isso tornaria toda essa operação ineficaz, né, e ineficiente para a empresa. Então, ela só começa a produzir depois que ela já tem um contrato fechado, assinado, encomendado, tanto que especifica, inclusive, o tipo de produto que vai ser produzido, né? Ela tem diferentes modelos que podem ser produzidos. Então, ela só vai começar a se mexer, ela só vai começar a ir atrás da matéria-prima, das pessoas que vão trabalhar naquele projeto, a partir do momento que ela tiver essa encomenda pronta. Porque o custo disso é muito alto, tá? A produção em lotes, já a gente pode trazer, por exemplo, para uma produção de roupas, né? Vou falar do vestuário, né? Uma indústria que produz tecido, vamos ficar no tecido. Uma indústria que produz tecido, ela pode ter variações, né? Diversos tipos de tecido, né? Que são gerados a partir do seu processo produtivo. Por que é chamado em lotes? Porque ela pode normalmente ela tem, na verdade, produção em lotes que são específicos. Então, ela produz uma série de tecidos de cor chumbo com um detalhe X, né? E aquele processo vai até o final e ela encerra aquele processo. Ela encerra aquele lote e ela passa a utilizar no mesmo sistema, com as mesmas máquinas, tá? A produção de um tecido de outra cor ou de um tecido com detalhes diferentes, certo? Por que chama em lotes? Porque justamente ela utiliza o mesmo sistema produtivo, as mesmas máquinas, né? E ela encerra a produção a partir de determinado ponto. Por isso que existe, por exemplo, você pensar na indústria de pisos cerâmicos. Existem pisos cerâmicos que você não encontra mais no mercado, porque faziam parte de um lote específico de produção.
Assim como existem tecidos que você não encontra mais no mercado, com a mesma estampa, né, com a mesma configuração, porque faziam parte de um lote específico de produção, por isso que chama a produção em lotes. Tá? Já a produção contínua, ela tá para aquele produto que ele segue aí por um longo período de tempo sendo produzido exatamente igual, né? Você pensar, por exemplo, é muito comum, por exemplo, que a gente chama da indústria, na indústria de geladeiras, de fogões, né, de eletrodomésticos de uma forma geral, chamado de linha branca, né? Geladeira, fogão, micro-ondas, enfim. É muito comum você ter a produção contínua, né? Um produto que ele é produzido ao longo de muito tempo com a mesma configuração. E aí, né, a mudança desse sistema produtivo, ela demora muito, ela vai acontecer apenas em função de repente, uma necessidade, uma mudança muito, muito abrupta no contexto social, né, que influencia no mercado consumidor e que vai exigir daí uma mudança naquela configuração, mas daí isso demora bastante, por isso chama produção contínua, tá? Pensando, né, então, no processo de produção de cada um desses sistemas, tá? E nas influências deles, conforme nós vimos anteriormente no slide, né? Que retrata a influência, por exemplo, do almoxarifado de matérias-primas na produção para o depósito de produtos acabados, a gente pensar no sistema, no subsistema de produção por encomenda, por exemplo, ele não vai ter nenhum estoque prévio, tá? O estoque ele vai ser planejado somente após receber o pedido. No exemplo que eu dei da Embraer, né, é muito claro que não faz sentido você ter um estoque se você não sabe nem se você vai ter um pedido, né, e nem como esse pedido vai vir, né? Às vezes o cliente ele solicita um modelo diferente. Então, a produção ela é planejada somente depois de receber a encomenda, tá? E não tem também um depósito de produtos acabados, porque normalmente você entrega o produto assim que você finaliza, né? Na produção em lotes, então, o estoque ele é planejado em função de cada lote de produção. Então, se foi demandado, pensando na indústria de piso cerâmico, se foi demandado um piso de tamanho, sei lá, 30 por 30, fosco, né, de cor X, a matéria-prima para a produção daquele lote vai ser garantida, né? E aí a quantidade desse lote vai depender, obviamente, da demanda apresentada, né, normalmente pelo setor de marketing que faz esse tipo de prospecção, tá bom? A produção ela é planejada, então, em função de cada lote, né? E o estoque também ele varia em função de cada lote de produção e de acordo com a demanda apresentada anteriormente, né? A produção contínua, o estoque ele é planejado e programado para períodos mensais ou anuais, a depender do tipo de produto. Por quê? Porque ele é contínuo, então você sabe que você não vai ter uma mudança naquele produto depois de um mês, né? Então você vai tendo aí uma garantia de que aquele estoque vai ser utilizado, né? O estoque de matérias-primas. A produção ela é planejada e programada para períodos mensais ou anuais, e o estoque também é planejado, estoque de produtos acabados, né, também para esse período. Vamos falar um pouquinho agora sobre serviços, né? Qual que é a diferença de produto para serviço quando a gente fala de produção? E aí a principal diferença está logo aqui, né? Serviços são intangíveis, certo? Eles são simultâneos à produção e consumo, e são altamente dependentes do contato com o cliente. Então vamos pensar, por exemplo, um barbeiro, né? Um barbeiro, quem vai ao barbeiro, eu vou ao barbeiro com certa frequência, o serviço que ele presta, ele é consumido ali, né? Naquele ato, ele é simultâneo ao processo de produção. À medida que ele está fazendo a barba, ele já está prestando o serviço, então não existe um estoque, né? Não existe uma gestão de almoxarifado para matérias-primas. O que vai existir, basicamente, é aquilo que ele precisa de insumo para poder prestar aquele serviço naquele momento, né? E aí ele pode se dispor de alguns equipamentos, no caso da barba, né? Existem equipamentos específicos para isso. E aí a gente fala que eles são intangíveis porque, embora a barba seja visível e tangível, mas o ato de fazê-la é intangível, né? O serviço em si é o ato de fazer a barba, é o serviço que o barbeiro presta. Então, esse serviço ele é intangível, eu não posso tocar nele,
Então, os sistemas de produção de serviços, eles se referem a, olha só, organização e gestão de todos os elementos necessários para entregar um serviço ao cliente, né? Envolvendo desde o planejamento até a execução e a entrega final. Esses sistemas englobam processos, né? Como fazer, recursos, né? O que eu preciso para poder fazer, tecnologia e pessoas, né? Trabalhando em conjunto para garantir eficiência e qualidade do serviço prestado. Tá? Então, essas são as nuances quando a gente fala da produção de serviços, né? Você não vai ter um fluxo produtivo onde você retrata ali a matéria-prima e a organização, por exemplo, sob encomenda ou em lotes, né? Ou contínua, você não vai ter essa classificação por conta desses elementos que recaem sobre a área de serviço. Uma área muito importante que a gente colocou como meta de falar nessa aula dentro do escopo de sistema de produção é a gestão da cadeia de suprimentos, tá? Ela envolve o fluxo de materiais, informações e recursos financeiros entre empresas, tá? Inclui fornecedores, fabricantes, centro de distribuição, varejistas e consumidores finais. Então, a gestão na cadeia de suprimentos, ela se remete, né, a logística que nós mencionamos anteriormente, no sentido da cadeia logística, mas ela se volta muito mais para o processo produtivo, né, nesse sentido. Então, o sistema produtivo, o sistema de produção que vai ser utilizado, ele vai depender de uma cadeia de suprimentos para que ele aconteça. Quem vai fornecer a matéria-prima, né? Como que essa matéria-prima vai chegar até mim, como que esse produto acabado vai ser depois direcionado para o mercado consumidor. Então, a cadeia de suprimentos, ela se volta para essa análise, tá? A gente tem aqui uma representação de etapas, né, dessa cadeia de suprimentos. Então, nós falamos aqui do ponto 1 como aquisição de matérias-primas, que é justamente os insumos de matérias-primas que vão ser direcionados para a produção e transformação, mas ela não se encerra aqui, né? Ela segue para o armazenamento antes da distribuição até o varejo, né? Que só depois vai para o consumo e utilização. Então, o caminho entre a produção e a utilização pelo cliente, ela envolve onde esse produto vai ficar alocado depois de pronto, né? Onde que ele vai ser guardado, tá? Como que vai se dar essa distribuição para os pontos de varejo, para os pontos de venda direta, né? E como que ele vai chegar até o cliente final. São questões que direcionam a gestão dessa cadeia, porque as respostas a essas perguntas é que dão direcionamento para cada um desses pontos, tá bom? E também, após o consumo final, né, o pós-venda e o suporte, dependendo do produto, e, por último, mas não menos importante, a reciclagem ou o descarte responsável, que é uma discussão bastante presente na área de logística, chamada logística reversa, né? Que é você pensar também, depois que esse determinado produto for consumido, o que se vai fazer com a embalagem, por exemplo, o que você vai fazer, tá? Você pensar nesse processo. Se você produz bebida engarrafada, em garrafas de vidro, por exemplo, o que vai ser feito com esse vidro depois? Sabe? Então, são questões que permeiam essa discussão dentro da gestão da cadeia de suprimentos e que precisam ser feitos pela organização aí no seu planejamento, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre sistemas produtivos e espero você na nossa aula 3. Educação à distância, mudando realidades.